Na reprodução assistida teve uma grande revolução com o advento da fertilização in vitro, que foi há 40 anos atrás, e depois, há cerca de 25 anos, teve uma grande evolução que foi em injetar o espermatozoide dentro do óvulo. Antes a gente colocava o óvulo e vários espermatozoides. A partir do momento que injetou o espermatozoide dentro do óvulo, aumentou a taxa de formação de embrião. E o grande enigma agora da reprodução assistida é melhorar a implantação. Então, melhorar a qualidade do embrião para que ele grude no útero, para ele se fixe no útero. E para isso eu preciso ter um processo de vascularização adequada, uma qualidade embrionária adequada e uma cavidade uterina adequada. Então são vários processos. Não é fácil esse momento de engravidar. E outras pacientes que têm o útero adequado, e é o grande problema hoje em dia, é que as mulheres adiam muito a maternidade. E apesar do advento da reprodução assistida, a gente não tem como recuperar a qualidade do óvulo. Então a mulher nasce com o número de óvulos, cai para menos da metade quando entra na puberdade, na adolescência, e a cada mês, independente de usar anticoncepcional, independente de ter uma dieta saudável, independente de qualquer fator, a mulher perde óvulos todo mês e a qualidade dos últimos óvulos é muito pior. E ela piora depois dos 35 e se agrava ainda mais após os 40. E não tem ilusão. Mulher de qualquer classe econômica, de qualquer faixa cultural, a qualidade do óvulo sempre cai. Então, independente de ser uma mulher extremamente saudável, que se cuida, quando tiver 40 anos ela pode estar com aspecto de 30, mas ela também tem os óvulos danificados. E o que se tem para isso é pensar, se eu não quero ser mãe, eu não penso nisso, até os 35 anos, pense em congelar os óvulos. O custo é elevado, só que a gente pode adiar alguns projetos de viagens, priorizando em prol do congelamento de óvulos. Os melhores taxas de congelamentos são quando os óvulos são congelados até os 37 anos. Mas todo mundo tem óvulo com 37 anos? Não. Então, a partir dos 30 anos, o que eu recomendo é que as mulheres façam os exames. Adianta tomar anticoncepcional e fazer exame para avaliar volume do ovário? Não. Então, não pode tomar anticoncepcional por 2 meses e fazer um ultrassom, por exemplo, na primeira semana da menstruação, para contar o número de folículos e para observar se aquele ciclo menstrual é regular. Porque muitas vezes um sinal para a paciente perceber que ela vai entrar na menopausa é irregularidade menstrual. Se ela está tomando anticoncepcional ou está usando um DIU que não menstrua, ela não tem a menor ideia de quanto vai ser o ciclo dela. Então, um grande parâmetro para a fertilidade da mulher é a regularidade do ciclo menstrual. Então, precisa ser de 28? Não, pode ser de 30, pode ser de 32, desde que desça com intervalo periódico. Então, tem um intervalo fixo, a menstruação desce todo mês e o fluxo é adequado. Todo mês ele tem a mesma quantidade. Se o intervalo começa a se alterar, a menstruação começa a falhar, diminuição acentuada do fluxo menstrual, isso pode ser sinal de diminuição da reserva ovariana. Pode ser um indício, não da menopausa em si, mas de uma insuficiência ovariana. Se o número de folículos diminui, até chegar na menopausa quando acaba. Então eu não tenho mais chance de gravidez com os próprios óvulos. Então eu preciso congelar esses óvulos ainda quando eles são viáveis, quando eles têm boa qualidade. Por quê? E quantos óvulos sem congelar? 20 óvulos. Imagine que a gente tem só um óvulo por mês. Então 20 óvulos conseguem num ciclo só de estímulo? Não. Normalmente em 2 ou 3. E adianta querer congelar com 42 anos? Não. A chance de sucesso é muito pequena. A paciente ela não é impedida de congelar seus óvulos, mas ela é informada de que as chances de gravidez são muito pequenas. Atualmente, a gente tem trabalhos, inclusive, com
com as células tronco que são colhidas da medula e são transferidas para os ovários de pacientes que têm uma diminuição significativa da reserva ovariana, na tentativa de ressuscitar esse ovário. Então, nas pacientes que entraram na menopausa, o resultado é nulo. Então, nas pacientes que têm uma diminuição da reserva ovariana, tem um estudo piloto com cerca de 20 pacientes que tem alguns resultados positivos, mas é transitório. Mesmo a gente colocando células tronco no ovário, a paciente rapidamente perde a capacidade ovulatória. Então, ela tem um aumento em 2 semanas e depois de mais 2 semanas já está caindo a capacidade reprodutiva novamente. Então, a paciente, para preservar a fertilidade, congela óvulo, quanto mais jovem melhor, a partir dos 30 anos. Então, até os 37 anos, os melhores resultados. Quanto mais longe dos 40, melhor. E se for antes dos 35, melhor ainda, porque a taxa de risco genético é melhor. E se uma paciente congela óvulo com 33 anos e vai ter filho com 43, o risco genético dessa criança é de uma mulher de 33 anos. Então, além disso, ela diminui muito a chance dela ter um filho sindrômico. E numa paciente jovem, nem é necessário fazer pesquisa genética no embrião. Agora, se uma paciente tem 40 anos, ela não tem óvulo congelado e ela ainda tem alguns óvulos produzidos por ela. Então, ela pode fazer a fertilização in vitro e ela pode fazer uma pesquisa genética nesse embrião antes de transferir. Porque a gente sabe que o risco de alteração genética, quanto maior a idade da mulher, maior a chance de bebê alterado. Então ela faz uma biópsia, então tira algumas células desse embrião, manda para análise e a gente tem dependendo do espectro da análise, a gente pode analisar de 3 cromossomos até o cariótipo completo e a paciente transferir embriões saudáveis. Pacientes também que têm um histórico de doença na família, elas podem fazer uma pesquisa genética para biopsiar uma célula, pesquisar se aquele embrião tem aquela doença hereditária da família e só transferir os embriões saudáveis. E para aquelas pacientes que não tiveram a oportunidade de congelar os óvulos, porque isso é relativamente recente e exige um recurso financeiro significativo, que é praticamente o mesmo custo de uma fertilização in vitro, e a manutenção desses óvulos congelados, que é de cerca de R$ 1.500 por ano. Então, essas pacientes, elas não tiveram essa oportunidade, chegaram aos 40, 42 anos e se depararam com a menopausa, ou mesmo entraram na menopausa com 34 anos. É possível fazer atualmente a importação de óvulos, e esses óvulos são oriundos de mulheres jovens, com certeza abaixo de 35 anos, sendo priorizado mulheres abaixo de 30 anos ou em torno de 30 anos. Então, de óvulos saudáveis, com fertilidade comprovada, a gente adequa as características físicas da mulher que vai receber esses óvulos quando a doadora, e é possível ter um filho. Você insemina, coloca o espermatozoide do parceiro e é possível ter um embrião saudável e gestar uma gravidez e ter uma gestação também saudável. E quem quer engravidar aos 30 anos? Quem quer engravidar aos 35 anos? É raro. A maioria das mulheres que vão ter a vida profissional, estão no mercado de trabalho absolutamente ativas, e a maternidade é um ponto que ainda não é questionável. Então, as mulheres, eu acho que o recado maior dessa questão da fertilidade, de fertilização in vitro, de toda a investigação que se tem em reprodução assistida, a mensagem maior é: engravide cedo. Ou, se não vai engravidar, congele seus óvulos. Priorize o tratamento em relação a bens, em relação a carro, em relação a viagens, porque se é possível engravidar mais tarde, sim, mas não poder engravidar é uma coisa que é muito complicada emocionalmente para as mulheres. Esse tratamento já não é fácil emocionalmente. Agora, se pacientes que vêm jovens, muitas vezes jovens, que já submeteram várias investigações, até eles chegarem no objetivo da gravidez, tem um desgaste emocional e um desgaste financeiro muito grande. Então, às vezes uma mulher de 35 anos, ela ainda não tem um parceiro fixo, ou se ela tem, mas eu não quero engravidar agora, congela o óvulo. Porque não querer é
é uma opção. Agora, não poder, aí já é uma falta de opção. E aí ela vai ter que recorrer ao banco de óvulos, e a questão emocional é muito pior.